Meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz. Estamos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Quero também parabenizar a igreja aqui das Barrocas e também o seu pastor, Edu Lopes, né, que nos dá a alegria nessa noite nos convidar de nós estarmos aqui e também nos dando a alegria nessa noite de participar, né, desse momento tão importante na vida dele, do seu pastoreado. Fico muito grato de rever vários pastores, e em nome de todos eles, né, aqui eu quero saudar o nosso amado pastor Dantas, como Luz falou, para nós é uma grande alegria revê-lo, né? E eu disse ao pastor Edinho, eu digo, rapaz, se o pastor Zé Dantas fosse, a gente fazia a alegria dele o consagrar, né? Mas, de orar por esse momento. Mas o convidamos, ele disse, olha, estou para apoiar, né? Mas graças a Deus pelo apoio, né? Estarmos aqui, sinto muito feliz. Tenho uma alegria de ser dessa nova geração, né? Tudo que nós aprendemos, primeiro Deus, e segundo outros pastores, mas o pastor Dantas a gente agradece, né? De estar sempre nos ajudando na palavra, e agradecemos a todos vocês. E em nome da igreja, em nome também quero saudar o irmão Júnior, né? Representando aqui o prefeito da cidade, agradecemos pela sua presença, e para nós ficamos muito gratos e muito felizes de estarmos recebendo o seu apoio também do prefeito de Mossoró, né? O Edinho e a toda a igreja fica muito grato. Mas hoje, nesse momento, como se trata também desse momento importante na vida dessa igreja, do pastor Ed Lopes, eu trouxe uma reflexão que já 3 vezes eu tentei terminar essa mensagem, mas não era para pregando, era só na posse de pastores. Vou trazer uma mensagem voltada para o pastoreado, para a vocação. E o Hernando Dias Lopes disse que a pregação é boa quando nós pregamos 10 vezes nela, eu vou melhorando aqui, né, irmão? E agradecemos a Deus por isso. Gostaria de convidar a igreja para nós lermos em Jeremias, no capítulo 3 de Jeremias, e o versículo de número 15. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e vos darei pastor segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que a graça do Senhor, o Deus que nos chamou, Ele é aquele Deus que tem nos capacitado na obra do Senhor. A vocação, irmão, pastoral é uma das sublimes vocações de todas as mais importantes. A vocação pastoral. A sua vida e sua obra diz que a vocação é quando todas as portas se abrem e você, de todas as oportunidades que surgem, você tem aquela vocação e aquele chamado por Deus para seguirmos o chamado do Senhor. Nós podemos e devemos buscarmos estudos, se aperfeiçoarmos, crescermos, mas a primeira atitude de um pastor, de um obreiro, está na sua vocação. Diz um certo pensador, que eu acho bem interessante, quando ele diz que se você tem alguma ideia que é mais importante que a vida, dê a sua vida pela sua ideia. E eu acho que a vocação do pastor está baseada nisto. O chamado. Quando muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem, olha, você deixou tudo isso para seguir a Cristo. Ora, meu Deus, eu olho para as pessoas e fico olhando, pensando, ora, se Jesus sendo Deus, deu a vida por mim, pecador. Imagina nós entregar a nossa vida por aquele que nos chamou, que é Cristo, o nosso Senhor. Por isso, meu irmão, a ideia é celestial. É Cristo que nos chamou para nós estar de frente dessa grande obra. Deus chama as pessoas diferentes, em circunstâncias bem diferentes.
Deus chamou a cada um de nós, e cada uma história é diferente uma da outra. Nós vemos a história da palavra de Deus, a diferença das diferenças dos ministérios. Jeremias, ainda muito novo, Deus o chamou para a sua obra. Jeremias poderia ter dito, olha, Senhor, eu sou novo, e botar algumas dificuldades, mas o Senhor o chamou a Jeremias. Num momento difícil, num momento de você muito jovem ainda, mas Jeremias foi chamado pelo Senhor para a sua obra. Louvado seja Deus. Chamou a Isaías num momento muito difícil de crise nacional. Chamou Pedro depois de um cansaço. E chamou Paulo num momento de crise e dificuldade, de uma perseguição. Em tempo diferente, em hora diferente. Mas eu creio que essa igreja, que o Senhor abriu essa porta, ele já tinha um chamado na vida desse pastor Edu Lopes. Desde a sua juventude. Eu vi um pouco aí da sua história, me emocionei. Desde a sua juventude. Deus já tinha chamado, tinha preparado para o momento certo, em hora diferente e difícil. O Senhor o chamou e ele há de capacitar para a sua obra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. É Deus quem fala os nossos corações. Aleluia. Nós falamos que Deus é que dá pastor à igreja. O pastor não é um voluntário, mas uma vocação. O pastor é uma vocação que Deus o chamou. Você não é um voluntário, mas vocacionado para quê? Quantas vezes nós queremos até o deixar, queremos voltar, mas aquela vocação fala mais alto no nosso coração. É que nem conta a história de um pastor que um dia ele estava passando um momento difícil, e ele disse, olha, eu vou deixar meu pastoreado. E foi para um distante, foi para uma boate bem distante. E quando ele chegou naquela boate, e foi entrando, ele encontrou uma jovem chorando e disse, olha pastor, eu sabia que eu estava num momento difícil, mas eu sabia que o Senhor amava a ovelha. Eu estou aqui desesperado. E sei que o Senhor veio me visitar nesse momento. Olha pastor, estou cansado dessa vida, me leve para a igreja. E naquele momento o pastor começou a chorar. Trouxe aquela jovem para a igreja, disse, olha, a partir de agora, eu vou começar cada dia mais no ministério do Senhor. É aquele algo que Deus nos chamou, e ai de nós se pensar em deixar. Ai de nós. Porque Deus chamou e preparou os nossos corações. Isso é um ministério. É um chamado, é do ministerial. Não é um procurado, mas é um recebido, é uma vocação. Não se procura pastor. Tem pessoas que estão, a igreja está procurando um pastor. Pastor não se procura. Pastor se recebe. E essa igreja tem recebido um presente de Deus. Aleluias. É Deus que dá pastor à igreja. Porque nas nossas escolhas muitas vezes nós erramos. Mas é o Senhor que prepara. Aleluia. E essa igreja tem recebido um servo de Deus para pastorear essa igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Com tremor e temor diante de Deus. É algo celestial, a motivação não está, irmãos, em vantagens humanas, mas no cumprimento de cumprir o desejo de Deus. A vocação do pastor não está nas vantagens, mas de cumprir aquilo que Deus o fez e nos trouxe para nós. Porque, meu irmão, não é fácil a vida de um pastor. Não é fácil. Mas é Deus que chama, é Deus que dá, é o Senhor que prepara. Se nós for nas vantagens, pouco tempo nós ficamos decepcionados. Com as lutas, com as dificuldades. Mas quando você está disposto a obedecer àquele que nos chamou, aleluias, meu irmão, é prazeroso, é glorificante fazermos a vontade de Deus para a glória do nome de Jesus. É Deus que dá pastor à sua igreja. A escolha divina não é fundamentada em méritos, mas é na graça de Deus. Não está nos nossos méritos, nas nossas habilidades, mas está na graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus em nós, aleluias,
Isso está na escolha do chamado e também da salvação. Está pela graça de Deus. Favor imerecido. É pela graça. Jeremias era uma criança quando foi chamado. Ele não sabia falar. Foi Deus que colocou as suas palavras na sua boca. E diz: olha, não teme, eu sou com você. Aleluias. Não diga que não sabe. Deus é contigo na obra do Senhor. É o Senhor que realiza, é Ele que faz. É Ele que dá a palavra, assim como Ele foi com Jeremias, assim também será conosco. É Ele que dá a palavra. Louvado seja Deus na sua boca. Jonas era um homem, irmãos, que tinha dificuldade de perdoar a seus inimigos. E Deus o chamou, enviou e fez uma grande obra. É Deus que trabalha nos nossos corações. É Deus que trabalha nos nossos corações. Eu vi hoje uma pessoa pregando e falando do lado ministerial. Ele disse: olha, o pastor tem de estar disposto a perdoar. E tem deles que nem, quando está mais maduro, nem se magoa mais, né? Porque já nem se magoa, né? Porque já sabe como é a dificuldade da vida, né, pastor Alex? Nem se magoa mais. Já está disposto a todos os momentos, com o coração aberto, a o perdoar. Paulo considerava, irmãos, um menino dos menores dos apóstolos e dos santos, mas o dos maiores pecadores, mas Deus colocou no lugar de honra para a glória do nome de Jesus. Deus não chama pessoas capacitadas. Ele capacita as pessoas para a sua obra. É Ele quem nos capacita. A graça vem de Deus. Nas escolhas para o serviço e para a salvação, está fundamentada na graça de Deus. Aleluias. Porque, irmãos, no ministério de Deus é a graça do Senhor. Se Deus não estiver conosco na obra, meu irmão, ai de nós. Nós podemos ter 1000 habilidades, nós podemos ter outras grandes virtudes, mas se não for a graça de Deus em nós, o amor de Deus em nós, não procedemos na obra de Deus. Aleluia. Deus dá pastor à sua igreja. Deus não apenas, irmãos, chama, mas Ele especifica o chamado. O que é um pastor? O que é que significa ser um pastor? O pastor é o alimentador do rebanho de Deus, com a palavra de Deus. E não cabe prover o alimento, mas levar o alimento às ovelhas. O alimento é a palavra de Deus. Nós não somos provedor do alimento. O pastor leva o alimento para as ovelhas. Aleluias. A maior missão do pastor está na oração e a palavra de Deus. No nosso encontro nacional foi o que mais foi falado. Foi exatamente seguir esse ministério da oração e da palavra de Deus. Se existe igreja forte, é porque é ensinado a palavra de Deus às ovelhas. Glória a Deus. Se existe crente com maturidade, firme, é porque o pastor está ensinando, levando o alimento para as ovelhas, um alimento saudável que é a palavra de Deus. Só crescemos em Cristo se tiver uma palavra de Deus, aleluias, nos nossos corações, que é a palavra de Deus. Pastor protege o rebanho, e Deus do lobo, e Jesus o alimenta e nos protege de todo inimigo. A maior missão do pastor é proteger a doutrina, é guardar as ovelhas. Ela é um pouco míope, ela é um pouco cega acerca das dificuldades de perceber o inimigo. Mas o pastor, Deus dá essa graça dele, aleluias, dele perceber, dele ajudar, dele levar você a um bom caminho. Ouça a voz do seu pastor, meu irmão. Deus o colocou para ele o conduzi-lo numa boa palavra, no ensinamento, para que você, aleluias, vá até Cristo através de uma palavra de ensinamento. O pastor está sempre vigilante para que o lobo não leve as ovelhas enganadas. Ele está ali sempre guardando, sempre tendo uma nova visão acerca
das ovelhas. O pastor, irmãos, é aquele que gosta do cheiro das ovelhas. É uma missão do pastor. Antes de nós amarmos a teologia, antes de nós amarmos a palavra de Deus, o pastor tem que amar pessoas. Hoje, eu não sei porque, muitos anos fui pastor em comunidade, estou há 6 anos aqui em Mossoró, mas há hoje muitas pessoas que estão muito centralizadas só no seu gabinete. Não estou dizendo que é errado, mas o pastor, ele gosta de estar com as ovelhas. Jesus gostava de estar com as crianças, Jesus gostava de estar com as ovelhas no meio do povo. O pastor, ele gosta e tem cheiro de ovelha. Ele ama as ovelhas. Eles têm cuidado com as ovelhas. E isso é uma posição muito importante do pastor. Eu já vi aqui várias vezes sentando e ensinando as crianças. Isso é muito louvável. Muito louvável. Isso é muito importante. O pastor tem de ter cheiro de ovelha. Antes de nós amar a teologia, temos de amar pessoas. Uma coisa é nós pregar as pessoas. E outra coisa é amar as pessoas a quem nós pregamos. Aí é a diferença. O pastor, quando Paulo disse, ele tem aquele amor de pai e de mãe. Talvez o cara não tenha amor às ovelhas, aí chega e mete a peia. E o pastor, além dele ter esse cuidado de pregar, ele tem amor a quem ele está pregando. É que nem você está pregando para um filho. Diga para o meu filho o que os outros gostariam de dizer. Ou que os outros digam, diga você para o seu filho. Que jeito você vai dizer? A mesma coisa é o pastor. É aquele que pesa as palavras para dizer às ovelhas. Porque ele o ama. É uma verdade, mas em amor. É aquele coração, aleluia, que está amando as suas ovelhas. Para o pastor, irmãos, e sua família, ele guarda, equilibra. É através dessas coisas, segundo a ovelha, que está segura. Ele guarda, ele protege, ele o ama. E ela se sente segura, porque está guardada ali pelo pastor. Deus dá pastor segundo o seu coração. É Deus que prepara e dá, segundo o seu coração. Deus dá pastor à igreja segundo o seu coração. Qual é o pastor segundo o coração de Deus? Aleluia. Qual é o perfil de um pastor segundo o coração de Deus? O pastor que desconsidera que Deus o chamou para governar o seu povo e não reage com ignorância, mas eles têm a habilidade e a consciência que foi Deus que o chamou para ele o pastorear. Ele, em todas suas dificuldades, diversidades, ele está guardando e sabendo que Deus chamou para o pastorear as ovelhas do Senhor. Ele sabe que as ovelhas é do Senhor. Não está ali com rigor, mas está ali para apacentar o que Deus entregou nas suas mãos. É um pastor que cuida da sua própria vida, antes de cuidar da vida do povo de Deus. Um pastor segundo o coração de Deus, ele cuida também da sua própria vida, como o apóstolo Paulo. Você tem cuidado de ti mesmo? Antes de nós cuidar do pecado dos outros, eu tenho cuidado dos meus pecados. Antes de eu cuidar da família dos outros, eu tenho cuidado da minha família. Um pastor segundo o coração de Deus, ele sabe cuidar dele mesmo, para poder cuidar das outras pessoas. Aleluia. Não é fácil. Muitas vezes, a gente quer cuidar mais dos outros. Eu li um livro que a mulher do pastor disse para o pastor: pastor, eu gostaria de ser sua ovelha. Mas por quê? Porque aos outros você dá atenção, você ouve, você para, você o aconselha, e você não tem tempo para mim. Como eu gostaria de ser ovelha desse pastor? Nós temos de saber que antes de nós ser pastor desse rebanho, nós temos de ser pastor da nossa casa. Temos de cuidar de nós mesmos, dos nossos filhos, da nossa família, para podermos refletirmos e pastorear os outros. Aleluia. O pastor, que irmão, é um exemplo de vida, de piedade, para o seu próprio rebanho. Ele nada considera a vida preciosa para si mesmo e para valer, e pelo rebanho, ele dá a sua própria vida. O maior sermão do pastor é a sua vida diária com as ovelhas.
é o seu testemunho, é a sua prática. Ele é o exemplo desse rebanho, quando disse Pedro, e servir de exemplo não com força. Liderança não se adquire impondo às pessoas. Liderança se adquire com exemplo. Diz o pastor Carlos, né, que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, mas é o quê? A única. Olha aí, que palavra sábia. É a única. Eu posso ter um bom sermão, mas se nós não tiver vida diária, prática, esse sermão, as pessoas não vão receber. O maior sermão do pastor é a sua vida diária com as ovelhas. Tem vezes que o cara prega bem, que é uma benção. Não estou dizendo que o pastor não possa pregar bem, né? É bom que o pastor tenha essas habilidades, pregar bem. Mas quando você vai ver a sua vida prática com a igreja, com os irmãos. Por isso o pastor, segundo o coração de Deus, irmãos, ele, além de pastorear, ele pastora ele mesmo. Ele tem esse testemunho de vida com as ovelhas. Um pastor que todo o rebanho e as ovelhas, doce e endosse, ele sabe apacentar todas as ovelhas. Porque nós corremos o perigo, irmão, de apacentar as ovelhas boas. É muito bom pastorear uma ovelha que diz, pastor, nesse final de semana vamos comer um churrasquinho lá em casa. Eu sei que está caro, mas ainda tem irmãos assim, né? Vamos comer um churrasquinho lá em casa. Isso é bom demais, eu pastorear uma ovelha dessa. Mas tem aquelas ovelhas, né, que têm suas dificuldades, que muitas vezes nos criticam, que muitas vezes não concordam. Eu devo ser o pastor delas também. Eu conto esse exemplo aqui do pastor Dantas. É o novo convertido no ministério. E quando assumi um trabalho ali no Jucuri, assim que eu assumi, apareceu um presbítero que era uma benção. Eu digo, rapaz, esse cara é crente mesmo, está aqui mais eu. Aí tive alguma dificuldade, eu digo, vou falar com o Zé Dantas. Eu acho que o Zé Dantas vai mandar eu disciplinar esse rapaz. Olha, bota esse para fora. Aí quando eu cheguei que falei, Zé Dantas riu, conversou comigo, ele disse, não, essas pessoas são bênçãos no seu ministério também. Abrace o homem, que você precisa dessas pessoas também na igreja. Meu amigo, foi meio que jogar um balde d'água na minha cabeça. E vou dizer uma coisa, foi uma profecia. Esse presbítero hoje é uma bênção na minha vida, na vida da igreja de Cristo. Se converteu, rapaz, graças a Deus. Otaciel, ele se converteu, tá certo? Aleluias. E fez eu me converter também. Olha aí. Se não tivesse esse tipo de pessoas talvez na igreja, você relaxa. É mesmo, irmão. As pessoas servem de bênção também nas nossas vidas. E isso nós precisamos ser pastor de todo rebanho. Apacentai-vos o rebanho de Deus. O pastor que compreende o que a igreja é muito cara, custou um preço muito caro. Foi o sangue do teu filho. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a mina dos olhos de Deus. Nós não somos donos da igreja. Nós cuidamos das ovelhas que Deus nos deu para nós cuidar. O pastor não é o maior. O pastor, dentro do ministério do seu chamado, ele é o pastor que Deus o colocou no seu chamado. É um dom, é um chamado para ele ser pastor. Não quer dizer que ele é mais do que os irmãos. Está dentro do corpo para pastorear. Dentro do corpo ele foi chamado como pastor. E estar diante dessa grande responsabilidade na obra do Senhor. Por isso, meus irmãos, o pastor deve apacentar o rebanho de Deus com consciência. O pastor deve estudar, ele deve ser um estudioso. Ele precisa conhecer a palavra e alimentar o seu rebanho com a palavra. É importante que nós buscamos a Deus através da sua palavra, da oração, né? Para nós passarmos essa palavra, aleluias, para o rebanho. É importante nós lermos, é importante nós orarmos, para que nós levamos uma palavra, irmãos, abençoada, aleluias, e que alimente bem o rebanho de Deus. Paulo diz que devemos ser considerados dignos de dupla honra, né? Aqueles que se afadigam, aqueles que buscam, aqueles que pagam um alto preço nesse sentido de buscarmos a palavra de Deus. Porque não é fácil você se dedicar à palavra, à oração, mas foi o que Deus nos chamou para nós. Precisamos, irmãos,
oferecer ao povo de Deus um alimento saudável, que haja um crescimento e oferecer uma comida sadia, porque há hoje muito tipo de alimento na igreja. Precisamos simplesmente pregar a palavra de Deus, não precisa de outra coisa, ser fiel a Deus e pregar a palavra de Deus. Eu faço que nem o Otto Mania, é só isso e tudo isso. Não precisa fazer culto de libertação, não precisa fazer quase que, né, que mostrou faz a oração do meu dia, simples, não precisa dar um título, né? Poço de Jacó, oração. Se os irmãos já vêm para oração, é bastante mais. Nós não devemos estarmos aqui na igreja por esses rótulos. Eu venho na igreja porque tem a palavra de Deus, tem a oração, e aqui eu vejo o mover de Deus. É preciso ter esse amor pelo seu rebanho, por aquilo que Deus chamou para nós. É uma missão que Deus nos colocou a nós fazermos. E concluindo aqui, meus irmãos, eu quero nessa noite deixar aqui os meus parabéns a essa igreja e o pastor dessa igreja, que com muito amor, com muito carinho, tem o apacentado. E é bom estar ao lado desse pastor. Tem nos ensinado muito aqui na obra, né? Pastor Ed Lopes. E nós louvamos a Deus pela vida desse pastor. E eu vejo o trabalhar de Deus na vida desse servo de Deus. E hoje, pelos olhos da fé, eu vejo um divisor de águas. É Deus cumprindo a sua promessa. Ele já é o pastor dessa igreja. Mas hoje nós estamos aqui, não só reconhecendo, mas fazendo parte dessa história. Fazendo parte dessa história. Onde muitos ensinaram. Deus trabalhando. E hoje se realizando a essa consagração, ou a esse oficialização diante dos homens. Nós estávamos até agora nessa questão da doutrina pastoral e falando do chamado, mas é importante também ter um reconhecimento diante das pessoas. Isso é importante, que a Bíblia diz: chama os presbíteros e orem, não é? Chama os presbíteros e reconheça e orem. E é nesse sentido que nós estamos aqui nessa noite, agradecendo. Que Deus continue abençoando essa igreja, esse pastor, para a glória do nome de Jesus. Deus nos chamou, não pelas nossas habilidades, mas por aquilo que está dentro dos nossos corações. E eu tenho certeza, é pelo amor ao o zelo e a demonstração que muitos ensinaram a nós. E é nessa capacidade, é nesse amor que nós estamos para servir o Senhor. Eu quero agradecer nesse momento. Amém. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.